Porque às vezes eu vejo as pessoas olhar com certo desprezo a questão da agricultura, do agronegócio, sem levar em conta quanto tecnologia tem num grão de soja. Ciência. O que sabemos sobre a biodiversidade do Brasil, devemos à ciência. O que sabemos sobre a importância da Amazônia para o clima no planeta, devemos à ciência. Se temos a agricultura mais pujante do mundo, devemos à ciência. Para uma produção mais sustentável, precisamos da ciência. E se vencemos a pandemia, foi pela ciência. A ciência está no combate à fome, na agricultura familiar, nas energias renováveis, na preservação dos biomas, do solo, das águas, na busca por cidades sustentáveis, nas escolas, no esporte, nas comunicações. Substantivo feminino, a ciência está na igualdade de oportunidades. A ciência está em tudo, no movimento sutil e ágil de um bailarino que desliza pelo salão, na minúscula semente, numa gota de petróleo do pré-sal. A ciência está no sorriso de uma criança saudável, no abraço dos avós de longa vida, na visão de futuro de um país. Aqui tem ciência, aqui também. E ali. Ela está em nossas vidas porque ela existe para nos fazer chegar mais longe, para transpor barreiras e buscar soluções. A ciência está de volta para resolver os problemas das pessoas. A ciência voltou e, junto com ela, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. É a ciência vencendo mais uma vez. A seguir, o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Fernandes, apresenta a missão e os objetivos do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Bom, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Janja Lula da Silva, os queridos vice-presidentes Alckmin, o ex-ministro Sérgio Rezende, ministra atual Luciana Santos, e os queridos Leone, que aqui representa a Federação das Indústrias da Bahia, e Renato Janine Ribeiro, da SPPC. E, em nome deles, cumprimento a todos que estão aqui, membros do governo, representantes da sociedade acadêmica, científica, tecnológica e empresarial. A reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, com a presença e participação do presidente Lula, marca a virada de uma página tenebrosa da nossa história, em que a negação da ciência, a intolerância com a liberdade de pesquisa e o colapso do investimento federal em desenvolvimento científico e tecnológico foram transformados em política oficial. O firme compromisso do governo Lula com a transformação da ciência, da tecnologia e da inovação em pilares da reconstrução e desenvolvimento do Brasil se materializou no início desse ano, na decisão de recompor integralmente os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que no governo anterior foi submetido a criminoso bloqueio em desafio aberto a uma lei aprovada no Congresso Nacional que proibiu o contingenciamento dos recursos do fundo. A recomposição integral do FNDCT permitiu agora ao Ministério, sob o comando da ministra Luciana Santos, avançar no planejamento da área de ciência, tecnologia e inovação, que é uma área transversal às múltiplas iniciativas de governo. E com a recuperação da capacidade de investimento do governo federal, agora trata-se de um planejamento concreto, que pode ser transformado efetivamente em política pública e não mera declaração de intenções vazia. Então, o que nós queremos apresentar aqui,
como subsídio para os debates do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CCT, aqui reinstalado. E referência também para os debates da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que será realizada em junho do ano que vem. Depois de 14 anos, foi necessário o presidente Lula voltar à presidência para que pudéssemos ter a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. A última foi realizada em 2010. Então, o que eu vou apresentar aqui são os subsídios para a reflexão do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia a partir do planejamento que foi conduzido pelo nosso Ministério. Por favor, quem está... já está. Pode avançar, por favor. Nós, na verdade, no planejamento, recuperamos os 4 eixos que foram formulados como eixos centrais da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo Lula anterior, sob o comando do então saudoso ministro Eduardo Campos e também do ministro Sérgio Rezende, aqui presente. Eles foram eixos atualizados. O primeiro é recuperação, expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O segundo, reindustrialização em novas bases e apoio a bases tecnológicas e apoio à inovação nas empresas. O quarto, ciência, tecnologia e inovação para programas e projetos estratégicos nacionais. E o quinto, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. Esses eixos foram submetidos à estrutura de governança do FNDCT de forma muito participativa, seguindo a orientação do presidente Lula. Eles foram consolidados em 10 programas mobilizadores estruturantes, apresentados ao Conselho Diretor do FNDCT e submetidos à apreciação e à contribuição no debate de 15 comitês gestores de fundos setoriais, com a participação de mais de 142 representantes da área científica, tecnológica, empresarial, sociedade civil, SPPC, Confederação Nacional da Indústria, Academia Brasileira de Ciência, entre outros. E, a partir desse debate, isso se traduziu na formulação de 10 programas estruturantes e mobilizadores que deverão orientar um plano de investimento plurianual do FNDCT. Por favor. E eu aqui vou listá-los, todos alinhados com os objetivos prioritários do governo de promover a reconstrução e transformação do Brasil através de ciência, tecnologia e inovação. Próximo, por favor. O primeiro é um programa de recuperação e expansão da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica em universidades e ICTs, o PROINFRA, no âmbito do qual não só se recuperará a infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica no país, mas também se investirá na redução das assimetrias do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com programas de forte parceria com as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Próximo, por favor. Segundo é o programa de apoio à inovação para a industrialização em bases sustentáveis, que se alinha por inteiro com a estratégia da nova política industrial apresentada na reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial na semana passada e que, da nossa parte, do Ministério, envolve um investimento de 25 bilhões de reais em 4 anos em crédito e 16 bilhões em apoio à subvenção econômica para a inovação nas empresas e cooperação entre instituições de ciência e tecnologia e empresas nacionais para a inovação. O terceiro programa é um programa de difusão e suporte à transformação digital, nós chamamos de Conecta e Capacita Brasil, que é o braço de capacitação associado ao braço da transformação digital, que é uma das prioridades da nova política industrial. Próximo, por favor. O quarto programa é um programa integrado de desenvolvimento sustentável da região amazônica, que é um programa também transversal ao governo e à sociedade como um todo, e que casa investimentos com outros programas fundamentais do governo, inclusive o Fundo Amazônia, que está vinculado aqui ao Ministério do Meio Ambiente e tem no BNDES como principal fator responsável pela execução. Um quinto programa é um programa focado na repatriação de talentos, que chamamos de Conhecimento Brasil, que é para criar condições para que os talentos perdidos nos últimos anos por falta de investimento possam retornar ao Brasil e colocar todo o seu conhecimento e capacidade a serviço do desenvolvimento nacional, como sabemos ser a preferência desses quadros que não encontraram aqui condições favoráveis para o desenvolvimento das suas carreiras. Sexto,
é um programa de apoio a políticas públicas baseadas em conhecimento científico, ciência, política com ciência, revertendo o negacionismo que, infelizmente, predominou, sobretudo em áreas críticas do enfrentamento à pandemia no governo anterior. Sétimo programa é um programa de apoio à recuperação e preservação de acervos científicos, históricos e culturais nacionais, nós chamamos de Identidade Brasil, que é parte do investimento também na capacidade de geração de conhecimento e memória no país. Oitavo programa, um programa de apoio a projetos estratégicos nacionais envolvendo projetos estruturantes transversais, como o Reator Multipropósito Brasileiro, que tem múltiplas aplicações, inclusive na área da saúde. A Anísia está aqui presente, é uma parceira nossa nesse projeto. O Laboratório Nacional de Máxima Contenção Biológica, NB4, também desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde, e o Projeto Satélite de Observação Terrestre, CIB6, em cooperação com a China, mas que nos permitirá um monitoramento mais preciso do país e da região amazônica para controlar e combater o desmatamento. O nono programa é um programa de promoção da autonomia tecnológica na área de defesa, sobretudo enfrentando aquelas áreas que são sujeitas a cerceamento de transferência de tecnologia ou bloqueio ao desenvolvimento de tecnologias críticas para a soberania do país. E décimo, por favor, é um programa de ciência, tecnologia e inovação para a segurança alimentar, erradicação da fome e inclusão socioprodutiva, gerando soluções tecnológicas e capacidade para superar a fome do Brasil. Então, são esses programas de investimento plurianuais que nós queremos trazer para debate no Conselho de Ciência e Tecnologia, entendendo que nós não devemos dispersar os recursos que nós conseguimos reconquistar com a liberação integral do orçamento do FNDCT e devemos alinhar a nossa ação com as prioridades estabelecidas pelo governo nas suas diversas áreas para promover a transformação e o desenvolvimento do Brasil. Então, esse é o nosso subsídio. Temos certeza que os debates do CCT serão fundamentais para o aprimoramento desse planejamento e para consolidarmos uma nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação na 5ª conferência a ser realizada em junho do ano que vem. Muito obrigado. Com a palavra, o secretário-geral da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. Muito bom dia a todas e a todos. Caro presidente Lula, vice-presidente Alckmin, ministra Luciana Santos, meu companheiro Luiz Fernandes, Leone, representante da indústria, nosso presidente da SBPC, Renato Giannini, cumprimento as ministras que, com muita satisfação, vejo aqui, minha amiga Anísia, ministra Marina, ministra Tebet Simone, os ministros, em seu nome eu cumprimento todos os ministros, e a todos pesquisadores ou interessados na ciência que estão aqui hoje. Presidente, para mim é uma grande satisfação estar num evento como esse, em que a ciência voltou, que marca uma nova página na história do Brasil. Meu colega Luiz Fernandes já falou sobre o desastre dos últimos anos, em que chegamos a ficar desanimados, mas, felizmente, as coisas mudaram, nós estamos aqui agora. Muitas ações já foram tomadas, feitas esse ano, como o aumento das bolsas de estudo, a recuperação do FNDCT. A comunidade está gradualmente se reanimando, naturalmente, e daqui a 2 semanas, na reunião anual da SBPC em Curitiba, começarão os debates sobre a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Como o Luiz Fernandes disse, ficamos 14 anos sem essa conferência. Então, a perspectiva de termos uma conferência com a comunidade cada vez maior, cada vez mais experiente, cada vez contribuindo mais para a ciência e para o desenvolvimento da sociedade brasileira, vai marcar a época.
o Luiz Fernandes mostrou já as diretrizes e os programas que nortearão o plano, presidente, de ciência e tecnologia para os próximos 2, 3 anos. Em vez de fazer um plano para 4 anos, como foi feito no seu segundo mandato, e sobre o qual o senhor já falou muitas vezes, no qual tivemos um recorde de investimentos no sistema de ciência, tecnologia e inovação, passamos, então, esses 14 anos sem essa conferência, e a ministra Luciana Santos teve a coragem de me indicar para ser o secretário-geral. Eu até que relutei um pouquinho, porque é uma tarefa monumental, mas acabei aceitando, não podia deixar de colaborar com a ministra e com o governo do presidente Lula. Então, presidente, pelo que eu sei, o senhor vai assinar um decreto me nomeando secretário-geral. Essa é a primeira iniciativa e lançando a conferência. A ministra, então, vai na reunião da SBPC assinar uma portaria que define a organização dessa conferência. Depois, então, ela irá convidar cerca de 60 entidades da área científica, industrial, dos povos indígenas, da Amazônia. São 60 entidades que vão indicar os representantes para formar a comissão organizadora. E essa comissão organizadora, em agosto, já vai, então, escolher a comissão executiva e vamos, então, traçar planos concretos para chegarmos no dia 4 de junho do próximo ano, chegarmos, então, até o início dessa conferência. Até lá, teremos, então, algumas reuniões regionais. Está aqui o presidente da Secretaria da Confederação das Secretarias, Odir, presidente da CONFAP, que é a Confederação das Entidades Estaduais de Apoio. Eles vão organizar reuniões regionais e reuniões estaduais, de modo que quando nós chegarmos em junho do próximo ano, já teremos tido muitas discussões, e aí um objetivo grande da conferência, além de mobilizar a comunidade, naturalmente, será fazer as bases para termos um plano decenal de ciência e tecnologia. Então, teremos um plano, a partir da conferência, para 10 anos, 2025 a 2035, o plano começará a ser executado ainda neste governo, de tal maneira que, certamente, ele será continuado no futuro e nós não teremos a dificuldade que tivemos nos últimos anos. Então, quero agradecer à ministra, ao presidente, a confiança de estar na frente dessa missão importantíssima e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Pronuncia-se agora o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Querido presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministra Luciana Santos, prezados Luiz Fernandes e Sérgio Rezende e Dr. Leone, e primeira-dama Janja Lula da Silva, além dos ministros que estão aqui presentes, eu saúdo em especial as ministras Marina, Nízia, Simone Tebet, Sônia, e das pessoas com quem eu convivi no gabinete da presidente Dilma, a ministra Esther Dweck e o ministro Mauro Vieira, que voltaram agora, junto com o Brasil voltando. Bom, tenho a honra e a alegria de saudar este Brasil resgatado das trevas, que ressurgiu graças à ação decidida de muitos brasileiros, entre os quais a comunidade científica e acadêmica se incluiu desde o primeiro momento. A luta foi árdua, mas ela está trazendo frutos. E um deles é a restauração, aqui e agora, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi largado às traças pelo governo negacionista. A SBPC, que eu aqui represento, é a maior sociedade científica da América Latina. Completou 75 anos no último dia 8, que por isso mesmo, por lei de 2001, é o Dia Nacional da Ciência, e que todo ano realiza uma reunião
que é também a maior da Latinoamérica. Presidente Lula, eu quero aqui, sabendo da sua agenda extremamente carregada, de todo o trabalho importante que o senhor está fazendo no resgate internacional do Brasil e na recuperação de tudo que é essencial, ética e politicamente para o nosso país, eu quero reiterar o convite que lhe fizemos desde dezembro passado para que o senhor abra a reunião, a 75ª reunião anual da SBPC, que será no próximo dia 23, no campus da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Como acreditamos que a sua assessoria esteja procurando encaixar este compromisso, dado que até o momento não tivemos resposta negativa e, portanto, esperamos que seja positiva. Teremos conosco seus ministros Luciana Santos, Nízia Trindade e Silvia Almeida, mas queremos também a sua presença, presidente. Para a comunidade acadêmica, que apreciou muito sua visita à 74ª reunião anual, ano passado, aqui em Brasília, é importante que a Festa da Ciência conte também com sua presença a prestigiá-la. E também lembro que agora que acabou a assim chamada República de Curitiba, golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos. Com o senhor sendo acolhido por aqueles que defenderam, no âmbito do direito, naquele Estado, a democracia contra a fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. Neste dia também de festa, quero aproveitar a oportunidade, lembrando que o senhor foi o único chefe de Estado a manifestar-se, antes e após sua eleição, em favor da liberdade deste herói da imprensa livre, que é Julian Assange. Eu quero aproveitar a oportunidade para entregar-lhe um manifesto, um abaixo-assinado, com mais de 3.000 assinaturas, concebido por nosso conselheiro da SBPC, Renato Balão Cordeiro, que hoje será agraciado com a medalha da Ordem do Mérito, um abaixo-assinado que apela ao senhor para que promova a concessão de asilo político a Julian Assange, que hoje está ameaçado de passar o restante da sua vida na cadeia. Eu lhe entregarei o pedido ao terminar a fala. A democracia prisa fortemente da liberdade de imprensa e de expressão. Aqueles que denunciam a espionagem de Estado devem ser elogiados e não punidos. Ainda nesta ocasião, quero lembrar a importância da ciência para a sociedade do conhecimento e para uma economia sem carbono. Precisamos salvar nosso litoral, precisamos preservar o ar, a água, nosso futuro. A ciência, por boa parte do século XX, teve na bomba atômica e na fissão nuclear seu paradigma. Mas nas últimas décadas, ela se associou à saúde humana, animal, vegetal, planetária, procurando não apenas curar doenças, mas expandir a qualidade de vida. Quem nasce hoje no Brasil e na maior parte do mundo tem uma esperança de vida 2 vezes maior do que um século atrás. Uma doença que matou centenas de milhões só no século XX, como a varíola, foi extirpada graças à vacina há 50 anos. São vitórias da ciência que mostram quanto ela é necessária para uma vida melhor. Não apenas melhor em conforto, mas o que Aristóteles chamava de vida boa no plano ético. Aliás, senhor presidente, se o mundo enfrentou com sucesso esta horrível pandemia, foi porque se aliaram 2 valores importantes, a compaixão e a ciência. A compaixão é a base da ética e da boa convivência. A ciência deu os meios de vencer o vírus. Deu também os meios de manter a produção e a atividade econômica em plena pandemia, graças à internet, um dos frutos mais notáveis no dia a dia de cada um de nós da pesquisa científica. Finalmente, então, a ética. Precisamos da educação formar desde cedo as crianças para a cooperação com os afetos positivos, como a amizade, o amor, a solidariedade, e não para o ódio e o preconceito. A competição é necessária para a economia, mas somente sobre a base da cooperação e do respeito recíproco. A ciência anda de mãos dadas com a ética, senhor presidente. Por isso mesmo, neste momento, simbolicamente nos unimos todos por um Brasil melhor que recupere o tecido social esgarçado nesses últimos anos e proporcione a nossos filhos uma vida de qualidade. Estamos juntos, presidente Lula. Viva a ciência, viva a democracia. Muito obrigado.
Dirige-se ao púlpito o diretor de Tecnologia e Inovação da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Leone Peter Andrade. Bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui hoje. Em nome do nosso presidente Lula e da primeira-dama Janja, gostaria de cumprimentar todos os demais integrantes da mesa, ministros, ministras, deputados, senadores, toda a nossa aguerrida comunidade educacional, científica, de tecnologia e inovação desse país, demais autoridades, imprensas e participantes. Hoje é um dia de comemoração, é um dia de congraçamento, comemoração porque estamos vendo, de fato, o retorno da prioridade e dos investimentos consistentes em educação, ministro Camilo, e também em ciência, tecnologia e inovação, ministra. E isso é muito importante para que a gente trabalhe de forma realmente integrada o nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme já relatado aqui. Mas eu gostaria de falar que, além desse sistema efetivamente integrado e dinâmico de ciência que suporta a tecnologia, que suporta a inovação, a gente não pode esquecer das outras duas pontas. Antes dele tem a educação, ministro Camilo, que é a base para tudo. Sem uma pré-escola boa, acessível, a gente não vai ter um ensino fundamental bom, como a gente precisa, consequentemente, o ensino médio, a educação profissional, o ensino superior e a pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado. É aí que entra e conecta com o Sistema de Ciência Nacional de Tecnologia e Inovação, porque é a pós-graduação que conecta com a ciência. E é essa ciência forte que dá a base para o desenvolvimento tecnológico, que, por sua vez, suporta a inovação nas empresas, ministro Alckmin. E aqui, como representante do Sistema Indústria Nacional, lá pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia, gostaria de também parabenizar o ministro Alckmin pela iniciativa aí sobre a liderança e tutela do presidente Lula, de uma política industrial muito consistente, moderna, para essa nova indústria, essa neoindústria. Então, essa neoindustrialização, ela é em bases sustentáveis, e quando a gente fala sustentável, é sustentável de forma mais ampla. Essa nova indústria ela é sustentável ambientalmente, e para isso precisa de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Ela é sustentável socialmente, presidente, e para isso precisa de ciência e tecnologia para reduzir riscos para trabalhadores, riscos operacionais, riscos de planta. E ela é também sustentável tecnologicamente. A gente tem que ter soberania tecnológica nesse país. E a gente só vai atingir soberania tecnológica com uma forte base científica e educacional. Então, também como representante da indústria, se me permita, ministro Alckmin, eu gostaria aqui de falar que a gente enxerga isso como um sistema único de educação, ciência, tecnologia, inovação e negócios. Esses negócios precisam ser dinâmicos para gerar mais emprego, mais renda, consequentemente mais imposto. Imposto esse que é fundamental para que o governo toque as tão necessárias políticas públicas desse país. E esse sistema verdadeiramente integrado tem na sua base a educação e a ciência. Então, mesmo estando aqui representando o setor produtivo, eu gostaria de dizer que tenham comigo um enorme defensor intransigente da educação e da ciência desse país. Então, mais uma vez, parabéns, a ciência voltou. Com a palavra, a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito bom dia a cada uma e a cada um de vocês, senhoras e senhores,
Estamos reunidos aqui nesse ato, senhor presidente Lula, uma saudação toda especial a Janja Lula da Silva, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros, quero saudar em nome das meninas ministras, Marina Silva, Anisa, Esté, Simone Tebet, e a nossa Sônia, nossa primeira ministra do Ministério dos Povos Indígenas do Brasil, nosso secretário executivo Luiz Fernandes, Sérgio Rezende, nosso sempre ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Renato Janini, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Leone Peter, representante da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o embaixador Mauro Vieira. Bem, eu não vou citar aqui todos os ministros, já citei em nome das mulheres ministras, e quero saudar o senador Omar Aziz, em nome dele saudar os senadores aqui presentes, saudar Vitor Lippe, deputado federal, em nome dele saudar todos os deputados federais e deputadas federais aqui presentes, agradecer a todos os secretários e secretárias do MCTI, a Denise Carvalho, que é a chefe da assessoria do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, e em nome dos agraciados Adele Benzaquem e Marcos Vinícius Lacerda, parabenizo a todos os agraciados e agraciadas aqui presentes. Quero também agradecer a presença de todos os conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, pesquisadores, academia, comunidade científica, representantes da indústria, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, eu penso que estamos reunidos para marcar aqui a reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e que ele se reveste de muitos simbolismos, porque, afinal, são 5 anos sem esse conselho funcionar, que é, nada mais nada menos, o principal fórum de debate com a comunidade científica, a sociedade e o setor produtivo. E contaremos, nada mais nada menos, com a presença do presidente Lula, que sempre se fez presente no Conselho de Ciência e Tecnologia, demonstrando a vontade política, a disposição e a compreensão que a ciência e tecnologia tem para o Brasil. Nas discussões sobre as políticas de ciência, tecnologia e inovação, que vão certamente contribuir para a retomada do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Neste governo, a ciência não é programa de um ministério. Ela integra a agenda de todo o governo como pilar do desenvolvimento em suas múltiplas dimensões, no combate à fome, na nova política de industrialização, no combate ao desmatamento e no desenvolvimento sustentável da Amazônia, na construção de uma arrojada agenda climática, nas políticas de transição energética e transformação digital e na garantia de uma nação independente e soberana. Essa solenidade, senhor presidente, como disse no início, tem muitos significados, porque é também um ato de desagravo à ciência e de reparação histórica aos cientistas, professores, professoras, médicos, pesquisadores, pesquisadoras, brasileiras e brasileiros que foram injustamente perseguidos e ameaçados por um governo anti-ciência e anti-vida. No último dia 8 de julho, nós comemoramos o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. Hoje, celebramos a volta da ciência e podemos dizer que o tempo do negacionismo, do desprezo pelos instrumentos de participação social e da ameaça à democracia acabou. Vencemos, senhor presidente. A reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia atende a um anseio da comunidade científica e demais atores do sistema nacional, órgãos de ciência e tecnologia dos estados e dos municípios, empresas, instituições científicas, universidades e entidades da sociedade civil. E é motivo de orgulho retomar o seu funcionamento de forma plural, representativa e democrática. É nessa perspectiva que o presidente Lula reformulou o Conselho, ampliando a participação de representantes do governo e da sociedade civil e retomando as atividades do Pleno do CCT, espaço fundamental, como disse anteriormente, para orientar a tomada de decisões sobre as políticas de ciência, tecnologia e inovação. Estamos integrando um conselho mais robusto, com 34 membros,
Liderado pelo Presidente da República, nosso CCT tem a participação de 16 ministros de Estado, 8 membros entre produtores e usuários da ciência e tecnologia e 9 representantes de entidades dos setores do ensino e de pesquisa da ciência e tecnologia. Também iniciamos hoje os preparativos para a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, como já foi apresentado aqui pelo nosso ministro Sérgio Rezende. Uma agenda que as entidades científicas reclamam há mais de uma década, porque nada mais, nada menos, a última Conferência Nacional foi em 2010. Há 13 anos, nós não temos Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Com a sua convocação, iniciaremos uma ampla mobilização pelo país, durante as etapas regionais e setoriais, fechando com o Encontro Nacional aqui em Brasília, no próximo semestre de 2024. Quero enaltecer o papel estratégico da Conferência Nacional como espaço de participação social, de contribuição para as políticas de ciência e tecnologia e para o exercício e a consolidação da democracia na organização do nosso setor. Cada uma das conferências deixou a sua marca. O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia nasceu sob a égide da primeira Conferência Nacional, convocada em 1985 pelo primeiro titular da pasta, o ministro Renato Acha. Não é isso, ministro Mauro Vieira? Sob a liderança do ex-ministro, repito, meu professor e amigo Sérgio Rezende, a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia também fará história, não tenho dúvida disso. Senhor presidente, senhoras e senhores, vivemos um novo tempo. Em quase 7 meses de governo, acumulamos conquistas importantes. Reajustamos as bolsas de estudo e pesquisa da CAPES e do CNPq. Isso eu não vou falar do conjunto das ações do governo, porque aí demoraríamos a tarde toda. Eu vou falar apenas do que a gente conseguiu realizar nesses 7 meses à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Além de termos reajustado as bolsas de estudos da CAPES e do CNPq, beneficiando 258 mil bolsistas, lançamos 2 editais de pesquisa no valor de 590 milhões de reais. No caso, a chamada universal da CNPq, porque trata-se do maior valor já liberado. Anunciamos o primeiro concurso público do MCTI em mais de 10 anos. Há 10 anos também não se tem concurso público, graças à nossa ministra Esté, que me ajudou bastante, e decisão do presidente Lula. Estabelecemos a TR como taxa de juros do financiamento, oferecendo crédito em condições competitivas para a inovação das empresas. Essa taxa, Geraldo Alckmin, nada mais nada menos, a FINEP já financiou, pela parte que é reembolsável, 1 bilhão e 700 milhões de reais em curtíssimo tempo. Exatamente porque é uma taxa competitiva, porque a taxa TR, que o indexador é 2%. É por decisão política do presidente Lula que recompomos de forma integral o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, principal instrumento público de financiamento da ciência, e com essa recomposição o fundo passa a dispor de 10 bilhões para investimento em 2023. Mas quero chamar a atenção que a taxa, tendo como indexador a TR de 2%, ela revela o quanto é criminosa a taxa praticada pelo Banco Central. 13,75%, ela é a taxa de juros mais alta do planeta, em condições macroeconômicas injustificáveis. Nós não podemos admitir que se tenha um boicote ao país. Não é um boicote ao nosso governo. É um boicote ao nosso país. Nós temos as condições... As condições macroeconômicas de uma inflação em queda de 12,75% para menos de 5%, nós temos o superávit da balança comercial, super safra, a economia crescendo, o desemprego caindo. Não é possível que isso permaneça e nós estamos aqui demonstrando na prática, através das políticas de BNDES, de BNB, dos bancos públicos do nosso país, que quando você tem um crédito que possibilite e é atrativo, você tem investimentos e, como consequência, gera emprego e renda para todos nós. Tudo isso significa mais recursos para a pesquisa e para a inovação, menos juros,
mais pessoas trabalhando com ciência, mais desenvolvimento, mais qualidade de vida e mais emprego e renda para a nossa gente. Com a recomposição do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, temos a oportunidade histórica de avançar na construção de um país inclusivo e sustentável através da ciência, tecnologia e inovação. Faremos isso investindo em projetos estruturantes, em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional, recuperando e modernizando a infraestrutura de pesquisa do país e ampliando a qualificação dos nossos recursos humanos. Reduziremos as assimetrias regionais, essas desigualdades regionais que são tão nefastas ao interesse nacional, descentralizando a base tecnológica e buscando soluções para os desafios específicos de cada região. Temos a visão estratégica de que a aplicação dos recursos do Fundo Nacional deve ser orientada de modo a potencializar os impactos desses investimentos para alcançar os objetivos que estão aliados às diretrizes do governo, que são diretrizes ungidas das urnas. Os desafios da sociedade e a inserção soberana do Brasil no cenário internacional, como o nosso presidente tem feito de maneira muito ativa. O Brasil se reinseriu no contexto internacional com altivez, procurando defender a paz, a autonomia dos povos, mas, antes de tudo, também os interesses nacionais se relacionam com todas as partes do mundo, semeando a paz, que é tão cara para todo o planeta. A ciência tem enorme contribuição a oferecer ao processo de reindustrialização do país em novas bases tecnológicas. A ciência contribui para a geração de emprego e qualidade. Por isso, temos a compreensão de que a inovação deve ser o pilar central da nova política industrial. Nesse sentido, dos 100 bilhões que foram anunciados a semana passada no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que o governo vai investir nos próximos 4 anos, estamos destinando 40 bilhões de reais para inovação nas empresas. Os recursos dividem-se entre subvenção econômica e crédito. No caso do crédito, a TR, como já disse anteriormente, promoveu uma verdadeira corrida aos financiamentos da FINEP para inovação, mostrando a força do crédito barato, com juros baixos. O setor produtivo reage, investe, inova e gera emprego. Por isso, repito, não há sentido em manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75. Ainda ontem, o IBGE divulgou nova queda da inflação, que agora está em 13,16 no acumulado dos últimos 12 meses. A taxa de juros no atual fixado, compromete os estímulos que estamos oferecendo para a retomada do crescimento. Porque, por mais que haja esse esforço público, nós precisamos garantir que isso seja uma política para o país. E, com isso, com esse tipo de atitude, estão penalizando o país e as parcelas mais vulneráveis da população. Mas nós vamos reagir. Não vai ficar assim, nós vamos lutar veementemente para alterar essa situação. Presidente, o Brasil vive um momento excepcional da sua história. Assumimos o governo com a missão de resgatar valores civilizatórios, fortalecer a nossa democracia e enfrentar desigualdades que ainda persistem em nosso país. Temos a missão de recuperar o legado de mulheres e homens públicos que fizeram do MCTI o arcabouço da ciência e da tecnologia, ampliar e consolidar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, um legado que foi interrompido por um governo notadamente negacionista. Hoje, fazemos justiça a todos os cientistas, pesquisadores e pesquisadoras que foram perseguidos e ameaçados por um governo que estrangulou e sufocou a ciência, desqualificou as nossas universidades e desacreditou a inteligência brasileira. Nós não achamos as universidades espaços de balbúrdia, nós achamos as universidades espaços de excelência, as nossas universidades, as nossas instituições federais. Adele Benzaquem é médica sanitarista, presidente, da Fundação Oswaldo Cruz. Como diretora do Departamento do HIV/AIDS do Ministério da Saúde, ela foi punida porque incluiu a diversidade nas campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O infectologista Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda ousou publicar estudo científico que apontava a ineficácia da cloroquina contra a Covid. Por dizer a verdade, teve a ordem de mérito científica revogada.
Não há espaço para a verdade no obscurantismo. Presidente, hoje, mais uma vez, o seu governo faz jus à verdade e homenageia todas as pessoas que ofereceram relevantes contribuições à ciência, sem distinção ideológica, sem vetos. Ao fazer isso, honramos a memória e o legado de Maria Estela Grossi Porto, Luiz Pinguelli Rosa, Ronald Scheller e tantos outros que dedicaram a vida para que o Brasil pudesse alcançar um novo patamar de desenvolvimento. Partilhamos desses valores. Acreditamos que a ciência, tecnologia e inovação são instrumentos para a geração de valor, de riquezas, de soluções para os desafios nacionais, de inclusão social e melhoria da qualidade de vida. A ciência existe para encontrar respostas para os nossos problemas. A ciência existe para cuidar e melhorar a vida das pessoas. É nisso que acreditamos e para isso que estamos trabalhando. Muito obrigada. Neste momento, o senhor presidente da República. Neste momento, o senhor presidente da República assina o decreto de convocação da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação assina a portaria designando o secretário-geral da 5ª Conferência Nacional de CTI. A seguir, o presidente da República e a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação fazem a entrega da Ordem Nacional do Mérito Científico aos seguintes agraciados. No grau da Gran Cruz, Almirante Marcos Olsen. Anderson Esteves Leônidas Gomes. Daniel Vilela.
João Cândido Portinari. Luiz Pinguelli Rosa, em memória, em seu nome recebe a condecoração seu irmão Sérgio Rosa. Marco Américo Luquezzi. E Ricardo Osório Galvão. No grau de comendador, Adele Schwartz Benzaquem. E Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda. Recebem das mãos da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação a Ordem Nacional do Mérito Científico as seguintes personalidades e entidades. Pedimos que os aplausos fiquem para o final da cerimônia. No grau da Gran Cruz, César Gomes Victora. Cláudio Landim. Elíbio Leopoldo Reck Filho.
Isaac Reutemann. Paulo Sérgio Lacerda Beirão. Sim. Protásio Lemos da Luz. Protásio Lemos da Luz. Chamamos Silvio Crestana. Silvio Crestana. Chamamos Selma Maria Bezerra Jerônimo. Selma Maria Bezerra Jerônimo. Chamamos Francisco Albuquerque Neto pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Francisco Albuquerque Neto. E Marcela Flores, pela Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras.
No grau de comendador, Aldo José Gorgates Arbim. Carlos Emanuel de Souza. Carlos Emanuel de Souza. Carlos Gustavo Tan de Araújo Moreira. Carlos Gustavo Tan de Araújo Moreira. Chamamos Fábio de Oliveira Pedrosa. Fábio de Oliveira Pedrosa. Chamamos Gonçalo Amarante Pereira. Gonçalo Amarante Pereira. Chamamos Luiz de Carro. Luiz de Carro. Chamamos Luiz Antônio Martinelli. Luiz Antônio Martinelli. Chamamos Maria Paula Schneider. Maria Paula Schneider. Maria Estela Gross Porto, em memória, em seu nome recebe a condecoração Sérgio Dairel Porto. Chamamos Maria Tereza Fernandes Piedade.
Maria Tereza Fernandes Piedade. Chamamos Marília Oliveira Fonseca Goulart. Marília Oliveira Fonseca Goulart. Chamamos Maurício Lima Barreto. Maurício Lima Barreto. Chamamos Patrícia Riquem Macedo Rucco. Patrícia Riquem Macedo Rucco. Chamamos Regina Peckelman Marcos. Regina Peckelman Marcos. Chamamos Ângela de Lucas Wagner, representando o senhor Jailson Bittencourt. Chamamos Renato Sérgio Balão Cordeiro. Renato Sérgio Balão Cordeiro. Chamamos Ronald Sintra Scheller, em memória. Recebem em seu nome Carlos Andres Scheller. Chamamos Selma Maria Bezerra Jerônimo. Chamamos Stevens Castrup Reim. Stevens Castrup Reim. Recebem a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico, Merval Pereira, pela Academia Brasileira de Letras. Francisco Sampaio, pela Academia Nacional de Medicina.
Ana Flávia Pinto, pelo Arquivo Nacional. Ana Paula Leitão, pelo Colégio Pedro II. Almirante Adriano Marcelino Batista, pela Escola Naval. Thaís Maria Vieira, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Thaís Maria Vieira. Luiz Fernando Fernandes, pela Faculdade de Medicina da Bahia. Andréa Rodrigues da Silva, pelo Instituto Pasteur. Regina Célia Pires, pelo Instituto Agronômico de Campinas. Regina Célia Pires. Liede Bernucci, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Anderson Carlos Matos, pelo Instituto Vital Brasil. Nilson Gabas Júnior, pelo Museu Paraense Emílio Goeldi. Nilson Gabas Júnior, pelo Museu Paraense Emílio Gueldi.
Jailson Souza de Alcanis, pelo Observatório Nacional. Jailson Souza de Alcanis. Marcelo Zulfo, Escola Politécnica USP. Marcelo Zulfo. Neste momento, uma salva de aplausos aos agraciados. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de falar, eu queria chamar a companheira Adele Bezaquem, que ela pediu para quebrar o protocolo. Vamos quebrar o protocolo. Muito obrigada, presidente. Eu falo aqui em nome dos homenageados, mas também eu gostaria de saudar o senhor, excelentíssimo presidente da República do Brasil, Luiz Inácio da Silva, com muita emoção, viu, Janja? Os senhores e senhoras ministras de Estado, mas em particular a Luciana Santos, ministra Marina Silva, ministra Nízia, ministra Tebet, sobre a qual eu gostaria de cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. A vida, presidente, é a arte do encontro, como disse Vinícius de Moraes no Samba da Bênção. Meus pais, vindo de continentes distantes, de Tanger, no Marrocos, e de Viena, na Europa, se encontraram em Manaus, onde 2 rios marcaram encontro para formar o maior rio em volume d'água que se tem notícia, o Amazonas, que empresta seu nome para o meu estado. Ali nasci e me criei. Na Praça São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, houve meu encontro com meus amigos para jogar peladas de futebol no cair da tarde manauara. Pelos meus pais e pela comunidade judaica do Amazonas, aprendi que os valores da religião, professados pelos meus ancestrais milenares, podia se encontrar com outras pessoas que professavam outras crenças, inclusive ali os povos originários e mesmo os sem crenças. Em Manaus, encontrei mestres que me orientaram na saúde pública, compromisso do qual jamais me afastei nos últimos 40 anos. Período no qual também meu encontro com a militância social em favor das políticas de enfrentamento às IST, HIV/AIDS como médica e gestora pública. E hoje represento a Fiocruz Amazônia e também a AIDS Healthcare Foundation, com quem trabalho com muita paixão. Falando em amor, um dia, numa rua fortuita de Jerusalém, encontrei o Asha, meu companheiro por toda a vida e pai dos meus filhos e dos meus 5 netos. Nessa cerimônia, mais do que encontrar com o prêmio que nos tinha sido sonegado, diga-se assim, como Chico Buarque de Holanda, em situação assemelhada recente, senti-me mais honrada ainda nesse momento, nesse reencontro que eu quero falar. Eu quero falar de reencontro com um país plural que estava sendo destruído por políticas reacionárias e fascistoides. Reencontro com o SUS, pelo qual lutamos desde 88, assim como os valores constitucionais que o originaram. Reencontro com o senhor, presidente Lula, e com todas as utopias que por vários anos nos ensinou a sonhar e a realizá-las.
Ao senhor presidente, aos representantes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciências, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e principalmente aos companheiros que solidariamente se recusaram a receber a medalha de Ordem do Mérito no governo passado. Minha gratidão eterna. Muito obrigada. Querida companheira Janja, querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e dos Serviços, ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, Mauro Vieira, ministros das Relações Exteriores, Camilo Santana, ministro da Educação, Nisa Trindade, ministra da Saúde, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, Esther Dweck, da Gestão e Inovação e Serviço Público, Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Susana Guajajara, dos Povos Indígenas, Marco Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional, companheiro Jorge Messias, advogado-geral da União, meu caro senador Omar Aziz, representando o glorioso Senado brasileiro aqui, Luiz Manuel Ribeiro Fernandes, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Sérgio Rezende, coordenador-geral da 5ª Conferência, Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso, e o companheiro Leone Peter Andrade, representante da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, companheiros agraciados e agraciadas, companheiros e companheiras. Hoje é bom lembrar de uma coisa triste e de uma coisa alegre. A coisa triste é que, nesse momento em que a gente está reunindo a inteligência brasileira através dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores, a gente não pode deixar de esquecer do nosso companheiro e reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Canceller. Sempre que a gente puder, a gente tem que lembrar das pessoas que foram vítimas do arbítrio, para que esse arbítrio, essa insanidade, nunca mais aconteça no nosso país. E também é dia de lembrar um dia alegre. Eu quero dizer para vocês que eu vivi, junto com a ciência brasileira, um dos momentos mais felizes da minha vida, que foi no final do meu mandato, em 2010, quando nós fizemos um encontro com a ciência brasileira e, pela primeira vez, acho que nunca antes na história do Brasil, cientistas de todas as matrizes, de todas as tendências, de todas as alas, sabe, num único encontro junto com o governo, e havia unanimidade por conta que a gente estava quase que prestando homenagem ao governo que estava saindo, e a gente estava prestando homenagem ao cumprimento de um PAC que nós aprovamos em 2007, de investimento de 41 bilhões de reais na ciência e tecnologia, e esse PAC foi cumprido cada centavo, porque nós colocamos para administrar os recursos uma equipe de cientistas, escolhido pelos cientistas, e pela primeira vez a gente gastou cada centavo daquilo que foi decidido, e o gasto sempre feito por conta das decisões desse grupo de cientistas que coordenou os gastos. Isso, Luciana, pode servir de modelo para que a gente possa fazer com que o dinheiro aconteça, com que o dinheiro circule, com que o dinheiro possa ir para as mãos daquelas pessoas que vão utilizá-lo em benefício da coletividade. Eu até
vou aproveitar aqui de público para pedir para Simone Tebet, que nós precisamos fazer um levantamento de todos os fundos que tem nesse país. Tem muitos fundos, e desde o tempo que eu fui eleito presidente em 2003, toda hora que a gente falava em utilizar um fundo, qualquer que fosse o fundo, ele estava guardado para fazer superávit primário. E os fundos que foram criados pelo Congresso Nacional não foram criados para fazer superávit primário. Eles foram criados para investir em áreas específicas determinadas pelo Congresso Nacional. E esta é uma coisa que nós vamos ter que começar a rever, porque senão o Congresso Nacional não precisa mais criar fundo. Porque era melhor criar logo o superávit primário do que ficar criando um fundo para investimento que nunca acontece. Bem, mas hoje é um dia alegre por conta da premiação de todos vocês, homens e mulheres, representando os mais diferentes setores que foram agraciados com esse prêmio escolhido pela nossa querida ministra de Ciência e Tecnologia. E mais feliz ainda porque o Sérgio Rezende foi escolhido como coordenador. Eu tenho o orgulho de dizer de que o Sérgio Rezende foi o melhor ministro da Ciência e Tecnologia que esse país teve. Foi o mais atuante e certamente o que mais produziu resultado, porque foi no nosso período que a gente passou, inclusive países desenvolvidos, na produção de artigos científicos escritos em revistas especializadas. Numa demonstração de que um país, ele será do tamanho que a sua sociedade quiser que ele seja. Uma sociedade, ela tem que pensar grande, tem que sonhar grande, e ela tem que buscar as coisas, porque se ela não buscar, as coisas não acontecem. Eu sou uma pessoa que nunca aceito um não antes de tentar um sim. É importante que a gente faça o esforço, porque nós não temos limite para fazer as coisas acontecer. Esse país pode ser muito melhor do que ele é, esse país pode crescer muito mais do que ele cresce, esse país pode distribuir riqueza muito mais do que distribui. É só a gente querer. E a gente começa a perceber os sinais de que as coisas começam a melhorar, porque a sociedade está se sentindo co-participante de um processo de transformação do país. Eu digo sempre o seguinte: o dinheiro de uma nação, ele tem que circular na mão de todos. Dinheiro não pode ficar centrado num banco ou na mão de meia dúzia. Quanto mais o dinheiro circular, mais a economia vai crescer, mais emprego vai gerar, mais consumo vai ter. Na última reunião do Ministério, eu disse aos meus ministros: vamos gravar uma coisa na nossa cabeça. Muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza, é miséria espalhada na rua, é desemprego, é prostituição, é desnutrição, é mortalidade infantil. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos é o inverso. Significa progresso, significa distribuição de riqueza, significa consumo, significa geração de emprego, significa melhorar a vida de todo mundo. Nós já provamos isso uma vez. Não adianta a gente ficar olhando apenas o PIB. O PIB cresceu 10%, 14%, 30%, se o resultado desse PIB não é distribuído de forma equitativa entre a totalidade da população. Se você cresce 1 e distribui 1, vale mais do que crescer 10 e não disputar nenhum. Então é preciso que a gente compreenda isso. Esse país pode ser melhor. Esse país pode ser melhor. Eu não vou aqui falar mal da taxa de juros, não vou falar mal de ninguém. Eu vou hoje fazer um discurso sobre a ciência, porque eu acho que o povo está percebendo o que está acontecendo no Brasil. Nós fizemos uma coisinha pequena lá, reduziu um pouquinho lá o preço dos carros. O que aconteceu, gente? A gente vendeu mais carros do que teve capacidade de produzir no período. E a gente sempre tem que incentivar o povo a consumir
desde que ele consuma de forma responsável. Ninguém pode gastar o que não tem. Se tem que fazer uma dívida, só faça a dívida que pode pagar. Se não pode pagar, espere um pouco. Porque se fizer a dívida e não puder pagar, vai quebrar a cara. E é por isso que nesses próximos dias a gente vai anunciar definitivamente o tal do desenrola. E o desenrola tem que dar certo, porque se não dá certo, quem vai estar enrolado somos nós, Simone. Então nós vamos ter que fazer esse desenrola, que é tentar ajudar os 72% da população brasileira que estão endividados. Pessoas que têm dívida até R$5 mil, pessoas que têm dívida de R$1.000, de R$250, de R$500 e que estão pendurados no Serasa. Nós temos a obrigação de estendermos a mão para essa gente e trazer essa gente outra vez para a atividade econômica brasileira, para poder consumir aquilo que as pessoas têm verdade. Até falei para o órgão, que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez, facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito. Simone, você e a Luísa abram mão um pouquinho para a gente poder, sabe, facilitar a vida desse povo que quer ter acesso às coisas. Bem, mas nessa solenidade, nós retomamos as reuniões do Conselho de Ciência e Tecnologia. Convocamos a próxima Conferência Nacional, que deve ter sua etapa final daqui a um ano. Celebramos o Dia do Cientista e do Pesquisador, transcorrido na semana passada, e condecoramos com a Medalha do Mérito Científico algumas das mentes mais brilhantes do nosso país. O real significado desse evento, contudo, vai muito além dos atos formais. Estamos reunidos aqui hoje para dizermos alto e bom som: chega de obscurantismo, basta de negacionismo, chega de jogar cientistas às fogueiras, não mais aquela da Idade Média, mas as que a mentira e o discurso do ódio acenderam na internet em grupos radicais na nossa sociedade. Chega de aceitar que cientistas como Adélio Bradaquem ou Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda terem suas condecorações revogadas. Ela, porque se preocupou com a saúde dos homens trans. Ele, porque ousou publicar a verdade, de que a cloroquina não combatia a Covid. Basta de testemunhar pesquisadores como Ricardo Galvão, perdendo o seu cargo porque mostrava aquilo que os satélites registravam e que todos, com a mínima honestidade intelectual, podiam ver. Nos últimos anos, a Amazônia estava sendo degradada a um ritmo cada vez maior e incontrolável. O Brasil não merece mais ter suas instituições aviltadas, a ponto de tanta gente séria da ciência devolver a ordem do mérito científico. Gente que, felizmente, aceitou receber a condecoração de novo hoje. E aceitou porque sabe que a ciência voltou definitivamente nesse país. A ciência voltou porque temos pesquisadores e pesquisadoras brilhantes e combativos, que, apesar das perseguições nos últimos anos, não se deixaram abater, porque temos organizações da sociedade civil que sabem como e quando lutar. Voltou porque nossas instituições de pesquisas, apesar de todo o desmonte, de toda a falta de verbas, têm décadas de experiência, credibilidade e excelência, e conseguiram resistir. Mas não basta a ciência voltar. Precisamos ser incansáveis para que ela siga sempre conosco. E para que ninguém, nem mesmo quem ainda tem a cabeça na idade
das trevas, tente mais uma vez fazer o relógio da história andar para trás. Queridos amigos e amigas, somos uma nação muito grande, temos desafios demais e não podemos nunca acreditar que teremos alguma chance de futuro sem a ciência e os cientistas. Foi por meio da ciência que conseguimos nossos maiores feitos que transcendem a academia e os laboratórios e se fazem presente na saúde, na indústria, no campo e no dia a dia de cada pessoa deste país. Se temos uma grande produtividade agrícola, isso se deve a décadas de pesquisa nas universidades e na nossa querida Embrapa. Se temos tanta energia renovável e biocombustíveis, também precisamos agradecer a quem por tanto tempo apostou e desenvolveu esse tipo de tecnologia. Do mesmo modo, se não fosse nossos institutos de pesquisa, se não tivéssemos uma Fiocruz ou um Butantan, a pandemia do Covid-19 teria sido ainda mais severa com as vidas de nossa população. A verdade é que a ciência é aliada da vida e do desenvolvimento. E é, nesse momento histórico, que ele se faz mais necessária para o futuro do Brasil. O mundo todo vive uma encruzilhada histórica. Ao mesmo tempo em que precisamos combater a fome e a desigualdade, precisamos repensar totalmente as formas de produção que o mundo vem adotando desde os tempos da Revolução Industrial. O planeta não aguenta mais a pressão ambiental, o desmatamento e a emissão desenfreada de carbono. E o futuro da humanidade só será garantido a partir de novas ideias, de novas tecnologias, de muito mais ciência. O Brasil, nesse aspecto, ocupa uma posição privilegiada. Nenhum país do nosso porte conta com uma matriz energética tão limpa e renovável como a nossa. Eu faço questão de dizer o número para que a gente nunca esqueça. Em se tratando de energia elétrica, o Brasil tem 87% da sua matriz renovável contra 28% do resto do mundo. Em se tratando do conjunto da energia, o Brasil tem 50% de energia renovável contra apenas 15% do restante do mundo. Então, companheira Marina, a gente pode andar de cabeça erguida, porque mesmo quando a gente erra, a gente ainda está melhor do que aqueles que pensam que são melhor do que nós. O Brasil ainda estamos longe, mas muito longe de aproveitarmos todo o nosso potencial eólico e solar. E quando pudermos fazer isso, poderemos gerar ainda mais energia limpa, energia que poderá nos tornar em um horizonte não muito distante, em uma potência mundial do hidrogênio verde. Para isso, contudo, precisamos mais pesquisa, mais tecnologia e mais gente estudando ciência. Desenvolvimento de processos e produtos que possam ser feitos em nosso país, gerando empregos e distribuindo riqueza entre nós. Precisamos, enfim, de mais ciência e de mais pesquisa. Temos uma gigantesca biodiversidade. Fomos presenteados pela natureza com tesouros como a Amazônia. E não podemos mais seguir destruindo esses biomas, arrancando suas árvores e prejudicando seus povos em uma sanha predatória. Precisamos, isto sim, desenvolver meios para aproveitar o seu enorme potencial genético sem causar destruição. Temos que apostar em produtos de sociobiodiversidade e, novamente, é a ciência e a tecnologia que nos ajudará a fazer isso. Precisamos, enfim, voltar a crescer, a gerar empregos em massa e distribuir riqueza entre a população. E isso passa, sem dúvida alguma, por uma retomada de nossa indústria, mas de novas bases, uma indústria mais limpa, mais intensiva em tecnologia e com baixa emissão de carbono. Aliás, eu quero aproveitar, falando de indústria, para dar os parabéns ao vice-presidente Alckmin, ao ministro da Indústria e Comércio, que já tiraram você também, não sei se você sabe, o ministro da Indústria e Comércio, pelo extraordinário encontro que nós fizemos do Conselho Nacional de Indústria nesse país. Ou seja, quem participou deve ter notado
que há muitos e muitos anos, porque fazia muitos anos que também não se reunia, porque esse país, nos últimos anos, só se reunia o gabinete do mal. Só se reunia para pensar maldade, para vender pistola, para vender fuzil, para comprar bala, ou seja, para fazer fake news, e não tinha nenhuma reunião que pudesse produzir alguma coisa. Nós agora tomamos uma decisão, que ao invés de vender arma, Marina, cada conjunto habitacional que a gente inaugurar vai ter uma biblioteca no conjunto habitacional para que as nossas crianças reaprendam a ler. Bem, é esse caminho que precisaremos tomar. O caminho da ciência, da pesquisa, da tecnologia. E é o caminho que tomaremos. Foi por acreditar nesse caminho que ainda em fevereiro reajustamos as bolsas da CAPES e do CNPq, que estavam congeladas desde 2013 e irão beneficiar 258 mil estudantes e pesquisadores da graduação. Por isso também encaminhamos ao Congresso Nacional, em março, o projeto de lei que recompõe o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O projeto foi aprovado e o fundo passou a contar com perto de 10 bilhões de reais. Significa que o dinheiro está aí. Nós precisamos apenas começar a usá-lo bem e corretamente. Por isso também anunciamos em abril a imediata recomposição dos orçamentos das universidades e dos institutos federais. Portanto, aportando recursos de 2 bilhões e 440 milhões de reais para o fortalecimento do ensino superior e profissional e tecnológico. Para além dessas e de outras ações, contudo, o que mais importa é que a ciência e a tecnologia voltaram de fato a fazer parte da espinha dorsal do Estado. A nossa querida ministra Luciana Santos e a equipe do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação estão fazendo aquilo que a pasta nunca deveria ter deixado de fazer, dialogando com todas as áreas do governo, traçando estratégias conjuntas com o meio ambiente, agricultura, educação, saúde, indústria e comércio e muitas outras. Não há como pensarmos em crescer, em retomar a indústria, em produzir mais no campo se não pensarmos em ciência. Não há como pensar em reduzir as desigualdades sem pensarmos em ciência. A verdade é que desenvolvimento sustentável e desenvolvimento científico andam de mãos dadas, e junto com os dois sempre estarão aqueles que merecem as nossas palmas. Vocês, pessoas extraordinárias que fazem ciência e pesquisa em nosso querido país. Companheiros e companheiras, eu queria terminar dando 2 lembretes a vocês. O Brasil vive um momento, eu diria, de muito otimismo. Eu, particularmente, apesar do Corinthians andar mal das pernas, eu continuo otimista. Eu acho que a gente pode até ganhar a Copa Brasil. Mas o que me interessa mesmo é fazer com que a sociedade comece a ficar otimista. Se a gente levanta todo dia de mau humor, se a gente levanta todo dia como se fosse uma ave de mau agouro, achando que a coisa não está certa, achando que as coisas estão erradas, certamente o teu dia vai ser muito ruim. Veja o que vai acontecer no Brasil. A ótica, que é a organização do Tratado dos Países Amazônicos, existe há 45 anos. Pela primeira vez em 45 anos, nós vamos reunir os 8 países que têm floresta amazônica. Vamos convidar a França, que tem um pouquinho da Guiana Francesa, que ela faz parte. A França é o único país europeu que faz fronteira com o Brasil e com a América do Sul. Portanto, se eles quiserem falar seriamente na questão do crime, eles terão que comparecer. Nós estamos convidando a Indonésia, que é outro país que tem grande reserva de floresta, estamos convidando os 2 Congos para comparecer.
será dia 8 e 9 de agosto em Belém. Esse encontro a gente quer preparar, o Galvão está aí, a Marina está aí, nós queremos preparar um grande projeto para conversar sério com as pessoas quando a gente for participar, sabe, nos Emirados Árabes, do Fórum Encontro para discutir a questão climática. Porque muita gente fala da Amazônia, olhando lá do outro lado do Atlântico, olhando lá do outro hemisfério. Nós queremos que eles venham discutir a Amazônia dentro da Amazônia. É por isso que nós conquistamos o direito de fazer aqui no Brasil, em 2025, sabe, o nosso encontro para discutir a questão climática, aí trazer essa gente para ver a Amazônia de perto, para ser mudida de Carapanã, sabe, para ver o que é as nossas águas, o que é a nossa floresta, o que é a nossa fauna, o que é a nossa biodiversidade. Eu estou dizendo isso porque o Brasil vai participar dos BRICS agora em agosto. O ano que vem a gente preside os BRICS. A gente vai participar do G20 na Índia também agora em setembro. E a gente vai presidir o G20 o ano que vem. Então vocês levem em conta, além de que sábado eu estou viajando para Bruxelas, nós vamos ter o encontro da América Latina com a União Europeia. É um encontro extremamente importante, porque ele pode começar a ser o pilar da gente concluir o acordo tão sonhado há tantas décadas entre Mercosul e União Europeia. Muitas vezes as pessoas tratam essas possibilidades de acordo como se fosse a América do Sul que não quisesse fazer o acordo. Tem uma coisa que eu já disse para todo mundo, que a gente não abre mão. A gente não abre mão das compras governamentais, porque as compras governamentais serão a possibilidade de desenvolver o médio e o pequeno empreendedor nesse país. Então nós vamos ter que ter uma disputa. Eu estou indo lá, eu nem ia, mas eu estou indo porque eu não posso faltar, porque o Brasil é o país mais importante da América Latina, o maior. O mais importante todos são, mas o Brasil é o maior país, é a maior economia, e se a gente não comparecer, fomos nós que criamos a CELAC, vamos dizer que a gente não está interessado. Então, nós vamos viajar sábado à noite e vamos ficar 3 dias lá discutindo para que a gente possa tentar concluir. O que eu quero, por que eu estou contando isso para vocês? Porque é um momento especial de ouro do Brasil. Essa questão do clima, essa questão da transição ecológica, essa questão da transição energética é uma coisa que não é mais do futuro, é agora que está acontecendo. E por isso vocês cientistas são importantes. Por isso a gente não quer produzir hidrogênio verde só para exportar. A gente quer produzir para fazer com que a gente produza aqui, a riqueza fique aqui e a gente possa explorar aqui. Então é muito importante, gente. Eu queria pedir para vocês, é muito importante, levantem todo santo dia com otimismo de que as coisas vão dar certo nesse país. Eu não votaria se não acreditasse. Eu não votaria se não acreditasse. Para mim, eu acho importante dizer isso para os cientistas brasileiros, porque eu tive a oportunidade de conviver muito com vocês nos 8 anos que eu fui presidente. Eu sei o que vocês ajudaram a produzir nesse país. Eu sei o significado dos nossos institutos para o nosso país. O que precisa é a gente investir mais. Nós precisamos parar de achar que a gente está gastando, Camilo, quando a gente está falando que vai fazer mais um laboratório, que a gente está falando que vai colocar mais dinheiro no instituto de pesquisa, que a gente vai investir mais em pesquisa. Nós precisamos entender diferente. Nós vamos fazer mais universidades federais, nós vamos fazer mais laboratórios, nós vamos colocar mais dinheiro nos institutos para pesquisar, porque quem não pesquisa não tem chance. Está lembrado do que o Chacrinha dizia, sabe? É preciso que a gente pesquise, a gente acreditar em investimento. Por que as pessoas acham que a gente cresceu tanto com a Petrobras, que resultou na grande mentira histórica desse país, daquela Lava Jato destruindo a Petrobras? Porque a gente passou a investir muitos bilhões, e se não investir bilhões, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente não consegue disputar com a China, a gente não consegue disputar com os Estados Unidos, a gente não consegue disputar com a Alemanha.
Então, gente, é o seguinte, eu estou fazendo uma convocatória a vocês, vamos acreditar que a gente vai fazer esse país ser um país importante e respeitado. As palavras são 3, nós temos que ter, sabe, primeiro garantir estabilidade econômica, estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade social. Depois nós precisamos garantir que o governo tenha credibilidade. Cada vez que o ministro, o presidente abrir a boca, ele tem que estar falando sério para as pessoas acreditar. E a terceira é a gente tem que ter previsibilidade. A sociedade não pode ser pega de madrugada, de surpresa, com notícia de presidente da República. A gente tem que anunciar as coisas à luz do dia. Como vocês fazem? Pesquisam, quando tem o projeto ele está pronto. E o Brasil vai crescer muito. Me desculpe dizer uma coisa, Camilo, Sérgio Rezende e Luciana. É o seguinte, nós precisamos aprender que todas as pesquisas que a gente fizer, ela não pode ficar parada na gaveta depois de pronta. Nós precisamos tentar transformar essa pesquisa num investimento, num produto. Nós precisamos discutir isso com política industrial. Porque pesquisar e guardar na gaveta, porque eu não sou capitalista, eu não vou, sabe, eu não fiz pesquisa para isso, não. Fez pesquisa para isso sim. A gente fez pesquisa para que o resultado daquilo que a gente aprendeu se torne um bem coletivo de todo mundo. Por isso é que nós precisamos tirá-lo da gaveta. Se a gente fizer isso, esse país será outro. E eu espero estar na conferência com vocês. Espero estar na SBPC. Espero o ano que vem estar noutra conferência, no outro ano estar noutra conferência, porque nós vamos retomar todas as conferências. Todas as conferências nacionais que a gente fez, que foram 74 que nós fizemos, nós vamos voltar a fazer. Porque as conferências, a Simone está tendo uma experiência do PA. Uma coisa é você juntar meia dúzia de técnicos e fazer um orçamento. Outra coisa é você conversar com o povo e pedir para o povo dizer o que ele quer, o que ele pensa, o que ele gostaria que acontecesse no país. Certamente, Simone, a gente não vai conseguir aprovar tudo que vocês ouviram nos PA, mas certamente ficará gravado na história desse país. Nunca antes na história desse país o povo teve tanta oportunidade de dizer como ele quer o Brasil, como disseram agora para Simone e para o Márcio nesse PA. É isso que eu quero da ciência. Não, Luciana, não deixe de reclamar. Quando você falar com a Haddad que ele fala não tem dinheiro, sempre dá para a gente furuncar um pouquinho e arrumar um pouquinho de dinheiro. Nunca se contente com não pela primeira vez. Às vezes, depois de 2 não, acontece um sim. A política é isso. E nós vamos conseguir fazer desse país feliz. Quem é que acreditava que a gente fosse aprovar a reforma tributária com a pressa que aprovou na Câmara? Quem é que a gente imaginava que a gente fosse, sabe, aprovar o CARF? As coisas acontecem. A política é exatamente isso. É a gente fazer com que as coisas impossíveis aconteçam para que as pessoas comecem a acreditar na política. Nenhum deputado, nenhum senador fez nenhum favor para mim. E não fez nenhum favor para o governo, porque o projeto não é do governo, o projeto é da sociedade brasileira, e senadores e deputados fizeram um favor para quem? Para a própria imagem do Congresso Nacional e do povo brasileiro. É isso que eu espero da nossa ciência. Um beijo no coração, parabéns a todos vocês e até a próxima oportunidade. Está encerrada essa cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva.